Pessoal, os nossos nutricionistas são os melhores do Brasil. Você sabe por quê? Porque olha só o que tem na dieta. É boa. O Delícia. que é isso? Isso é uma torta de limão siciliano. Torta de limão siciliano. Ganhei da minha Sensacional. amiga nutricionista. Muito boa noite, seus maravilhosos. Estamos aqui mais uma vez, semi ao vivo, para comentar um assunto muito interessante que hoje aconteceu de maneira frequente aqui na clínica, tá? Então, antes de mais nada, eu já vou falar o assunto para caso você não queira ver o assunto, você já passa e não precisa ficar vendo essa carinha maravilhosa para vocês nesse vídeo. Vou falar sobre conforto nutricional e por que é importante o paciente gostar da dieta. Então, olha só. É muito comum o paciente me procurar já com a iniciativa, ainda mais por saber que a gente trabalha muito com genética aqui na clínica, de entender como é que funciona a genética, de entender como funciona o funcionamento, de entender como funciona o funcionamento do organismo. Isso faz com que muitas vezes deixe mais claro para o paciente o tratamento. E acaba sendo muito importante, sim. Porém, tem uma coisa que é mais importante que a genética, que é um desafio, que é o nosso grande desafio aqui na clínica e que a gente tem dado cada vez mais atenção, que é fazer o paciente gostar daquilo que ele está fazendo. Por quê? Primeiro, se você não gosta, você para de fazer. E dietas que não têm, ou estratégias nutricionais que não têm um certo conforto nutricional, sempre vão ter um começo, um meio e um final. Então, se você quer criar algo que seja perene na vida do paciente, ou seja, algo que dure para sempre, você tem que mostrar e entender, fazer com que o paciente entenda e junto com o paciente criar algo que ele goste. Gostar da dieta é mais importante do que você saber como funciona a sua expressão genética. Olha que interessante esse dado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje aconteceu isso de maneira muito rotineira. O paciente vem já naquela sede, babando para entender como funciona a parte genética. Só que na grande maioria das vezes os tratamentos anteriores não funcionaram. Não foi porque ele não conhecia a parte genética dele. E sim porque ele não gostava de fazer o tratamento. Então olha que interessante. Antes da gente individualizar a nível genético, a gente já tem que começar a entender como funciona muito os gostos dos pacientes. É uma coisa que a gente tem explorado muito aqui na clínica. Então, antes de começar qualquer estratégia nutricional, uma dieta, etc., começa a colocar na balança também coisas que você goste nessa dieta. Isso vai fazer total diferença para você fazer para sempre, que essa eu acho que é o objetivo final. Você construir algo que mude o seu estilo de vida, que esteja ali inserido no seu estilo de vida para toda a sua vida, para você ficar um velhinho chato, porém com saúde. Mas aí, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu sou desse, porque eu gosto de incrementar e aumentar o conhecimento de vocês, porque eu sei que o conhecimento ele volta para mim depois. Por que você pergunta aqui algumas pessoas... Por que você pergunta aqui... Por que você pergunta não? Por que você... Porque a gente vê aí algumas pessoas que conseguem fazer dietas até com um certo menor nível de conforto durante muito mais tempo. Às vezes a vida inteira não gosta tanto de fazer. E outras pessoas que não conseguem fazer uma semana, já tem que colocar aquele alimento que gosta e tudo mais, tá? É óbvio que isso tem um fator hereditário muito grande, um fator comportamental, um fator familiar. A pessoa traz de casa, às vezes, alguns alimentos que emotivamente vão levar ela e deixar mais difícil de largar aquele alimento, né? Ou seja, um fator psicológico importante. Porém, tem também a parte genética, olha que interessante. Existem uma combinação de 3 genes que acabam fazendo com que, quando essa combinação vem ali alterada no paciente, são pacientes que a gente não adianta, a gente não consegue fazer uma dieta restritiva por muito tempo, ou uma dieta que não tem um certo... E o primeiro deles é o MC4R, que alguns polimorfismos, eu brinco com o paciente, que é quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Segundo, que é o PR2, são genes também relacionados à compulsão alimentar. São pessoas que dificilmente conseguem fazer dietas por longos períodos de tempo. E o terceiro, que é o DRD2, que é um polimorfismo num gene que recebe dopamina. Então olha que interessante.
Se está também relacionado a um neurotransmissor que é a dopamina, pode também estar relacionado a alguns vícios alimentares, pode estar relacionado a uma parte importante emotiva na alimentação. Ou seja, a genética ela pode ter sim um pouquinho de culpa. Deixa eu só fazer o último adendo aqui para depois a galera não ficar culpando a genética e nem o metabolismo. Todas essas alterações genéticas, gente, são alterações que são plenamente silenciadas com o nosso estilo de vida. Então são pessoas que precisam colocar alimentos que dão saciedade maior durante mais tempo, então gorduras boas, proteínas, fibras, principalmente. Ou seja, você tem que respeitar mais isso. São pacientes que têm que respeitar muito o sono. O sono a gente sabe que melhora esse receptor de dopamina, então faz também com que a gente melhore o apetite, fora que também melhora o perfil de grelina, que é o hormônio que aumenta o apetite no dia seguinte. São pacientes que têm que ter, como eu falei, um certo conforto nutricional, ou seja, tudo você consegue orquestrar no seu estilo de vida quando você tem algumas ferramentas como você entende um pouquinho de gente, certo? Então é isso, boa noite, que eu tô falando mais que Ana Maria Braga. Uma coisa aqui pra quem ficou falando que eu tô treinando de alpargatas, que eu tô treinando de pantufa, que eu tô treinando de sandália. Também temos que ter conforto no treino, então eu me sinto confortável com as minhas pantufas, então vou continuar treinando com minhas pantufas. Muito obrigado.